Saudações a todos, chamo-me Sharon de Guilhermina, do Instituto Superior de Comunicação e Imagem de Moçambique. Neste trabalho, eu irei falar sobre a natureza de movimentação das contas no sistema de contabilidade no setor empresarial em Moçambique. Bom, antes de iniciar, dizer que a escrituração contabilística consiste no registro de tudo aquilo que afeta uma entidade. Podem ser compras, pagamentos, entre outros. Esses registros se assentam no modelo das partidas dobradas, que é um dos princípios da contabilidade, pelo qual se efetua um débito numa ou mais contas por contrapartida de um crédito em outras contas. A natureza das contas são agrupadas da seguinte forma. Temos as contas do ativo, contas do passivo, contas de capital próprio, contas de gastos e contas de rendimento. O que são contas do ativo? As contas do ativo, ou neste caso, o que é um ativo? Um ativo é um recurso que é controlado pela entidade, que resulta de acontecimentos passados e do qual a empresa espera que fluam para a entidade benefícios econômicos futuros. Um passivo. Passivo é uma obrigação presente da entidade que resulta de acontecimentos passados, cuja a liquidação do mesmo se espera que resultem para a entidade saídas de recursos incorporando benefícios econômicos. Uma vez que estamos a pagar, terá que sair algum recurso da empresa para quitar com a dívida. Bom, capital social é a diferença entre o ativo e o passivo. Rendimentos. Rendimentos são aumentos nos benefícios econômicos no período, que atuam sob forma de entradas, aumentos de ativos ou também diminuição de passivos, que resultem em aumento de capital próprio, mas que não sejam entradas de subscritores de capital. Gastos. Os gastos são diminuições nos benefícios econômicos durante o período, sob forma de saídas, diminuição de ativos ou aumentos nos passivos, e que resultam em diminuições de capital próprio para além das distribuições aos detentores de capital. Bom, antes de iniciar a mencionar as classes, vou aqui citar alguns princípios fundamentais da contabilidade. O primeiro princípio é o princípio da especialização de exercícios. Este princípio diz que os gastos e os rendimentos eles são reconhecidos no período a que se referem. Isso ocorre independentemente do recebimento ou pagamento. Requer o uso de contas como acréscimos e diferimentos ou gastos e rendimentos. O outro princípio, usado com muita regularidade, é o princípio das partidas dobradas. Este princípio diz que cada transação afeta no mínimo duas contas, uma conta de débito e outra de crédito. Isto que é para garantir o equilíbrio contabilístico. O outro princípio é o princípio da correlação de rendimentos com gastos, que diz que ao reconhecer um rendimento, os gastos associados a ele devem ser igualmente reconhecidos, mesmo que sejam estimados ou contingentes. Temos como exemplo comissões de venda ou custo das mercadorias vendidas. Bom, as contas também devem passar por um reconhecimento, que é o reconhecimento do ativo, passivo, gastos ou rendimento. É importante determinar
o momento em que esses elementos devem ser reconhecidos e que isso geralmente ocorre quando há um benefício econômico associado para ativos e rendimentos, neste caso, ou um sacrifício econômico que é para os passivos ou gastos. Bom, alguns dos exemplos incluem os gastos. Os gastos eles podem ser reconhecidos quando incorridos ou quando o benefício é obtido. Por exemplo, quando temos uma despesa de reforma ao longo da vida útil de um empregado. Bom, a distinção entre o pagamento e recebimento, ou seja, gastos ou rendimentos. Na contabilidade não se baseia apenas no fluxo de caixa para pagamentos e recebimentos. Os pagamentos incluem investimentos efetuados, liquidação de passivos e gastos incorridos. Bom, as operações têm um ciclo de operações e atividades. As operações realizadas pelas entidades são divididas em três grandes categorias. Temos as atividades operacionais, que são relacionadas ao objeto principal da entidade, que incluem compras de inventários, conversão de inventários. Bom, vou falar agora sobre as classes, dizer que as classes são divididas da seguinte forma. Temos a classe 1. A classe 1, nós chamamos a classe 1 de meios financeiros. Meios financeiros é a conta mãe. Temos a conta caixa, caixa 1.1, conta mãe. E da caixa 1.1 nós podemos criar subcontas. Bom, antes de iniciar com os detalhes desta conta, dizer que uma entidade a entidade poderá ter a necessidade de movimentar várias contas de caixa. Isto em função das suas necessidades operacionais, da localização das suas unidades. No entanto, poderão ser criadas subcontas para cada tipo de caixa. Por exemplo, podemos ter conta 1.1.1, Caixa Maputo, 1.1.2, Caixa Beira, 1.1.3, Caixa Nampula. Bom, a movimentação da conta 1.1, Caixa, depende da existência ou não de um sistema de fundo fixo de caixa. Quando não existe um fundo fixo de caixa, deve funcionar da seguinte forma. O caixa deve debitar-se pelas vendas e prestações de serviço a dinheiro, pelos recebimentos de clientes, pelos levantamentos efetuados em bancos. Ou seja, a conta caixa debita quando há aumentos de valores ou de bens. Credita pelos pagamentos efetuados em dinheiro, quando compramos alguma coisa para a empresa, quando quitamos dívidas, quando fazemos o pagamento de salários. E também credita pelos depósitos bancários efetuados em numerário. Quando existe fundo fixo de caixa, o caixa permanece inalterado, sendo apenas movimentada na data das constituições de fundo fixo ou do seu eventual reforço ou diminuição. Sempre por contrapartida da conta 1.2.1, que é a conta dos depósitos à ordem, que vamos falar a seguir. Pela constituição do fundo fixo de caixa através do levantamento de dinheiro para o caixa, nós debitamos a conta 1.1, que é a conta caixa, e creditamos a conta 1.2.1, que corresponde a depósitos à ordem. Bom, a conta 1.2.1
ou a conta 1.2 bancos movimenta-se da seguinte forma: debita pelos depósitos efetuados, transferências recebidas de clientes, empréstimos obtidos, juros recebidos, entre outras várias transações que podem ocorrer. E credita pelos pagamentos efetuados. Estes pagamentos podem ser por cheque ou por transferências bancárias, que vão corresponder a liquidações de empréstimos, juros pagos ou mesmo pelo pagamento de salários. Para o controle interno, o sistema de controle interno deve incluir alguns aspectos importantes. A entidade deve obrigar-se através de duas assinaturas. Os documentos para o pagamento devem ser inutilizados para não se devendo aceitar o uso de fotocópias. Também devem ser elaboradas reconciliações bancárias mensais. As diferenças devem ser analisadas e regularizadas, ou seja, mensalmente nós iremos fazer reconciliações bancárias e devemos, após isso, fazer comparações entre cada mês. As reconciliações devem ser revistas e aprovadas por um superior hierárquico na empresa e deve existir uma adequada segregação de funções. Bom, deve-se também proceder à circularização periódica, por exemplo, semestral ou trimestral dos saldos dos clientes e dos fornecedores. Vou falar agora sobre a conta 1.3, que é a conta de outros instrumentos financeiros. Bom, esta conta visa reconhecer todos os instrumentos financeiros que não sejam caixa. Já falamos aqui que a conta caixa é a conta 1.1. Ou depósitos bancários que não incluam derivados da conta 1.2, conta bancos, que sejam mensurados ao justo valor, cujas alterações sejam reconhecidas nas demonstrações de resultados e, consequentemente, exclui-se destas contas resultantes do instrumento financeiro que devem ser mensurados ao custo amortizado ou método de equivalência patrimonial. Isto será na classe 4 ou na conta 3.1. Falaremos disso mais tarde. Bom, esta conta poderá ter a natureza devedora ou credora. Isso vai depender do justo valor do instrumento financeiro e será movimentada da seguinte forma. Nos instrumentos financeiros ativos, a conta debita pelo reconhecimento do instrumento financeiro e pelas alterações positivas de justo valor. Vai creditar pelas alterações negativas de justo valor, isto é, até reduzir-se ao zero a conta, e pelo desreconhecimento do instrumento financeiro. Bom, nos instrumentos financeiros passivos, esta conta é creditada pelo reconhecimento do instrumento financeiro e pelas alterações positivas do justo valor. Vai debitar pela redução do seu justo valor até reduzir-se o valor para zero e pelo desreconhecimento do instrumento financeiro. Agora passamos para a classe 2. A classe 2 é a classe dos inventários e dos ativos biológicos. Esta classe inclui os inventários, como costumamos chamar também existências, que são detidas para vendas no decurso das atividades operacionais,
em processo de produção para essa venda e na forma de materiais consumíveis a serem aplicados no processo de produção ou na prestação de serviços. Bom, esta classe integra também ativos biológicos. Ativos biológicos, o que é que são? São animais, plantas, mas que estejam vivos. No âmbito da atividade agrícola, quer consumíveis no decurso do ciclo normal da atividade, quer de produção ou de regeneração. Bom, os produtos agrícolas são colhidos, são incluídos nas apropriadas contas de inventário. As quantias escrituradas nas contas desta classe terão em atenção o que em matéria de mensuração se estabelece na norma de contabilidade de relato financeiro 9, que trata sobre os inventários. Pelo que serão corrigidas de qualquer ajustamentos, imparidade neste caso, a que haja lugar, e na norma de contabilidade de relato financeiro 11, que trata sobre a agricultura e ativos biológicos. Bom, a classe 2 apresenta as seguintes contas: 2.1, conta de compras; 2.2, mercadorias; 2.3, subprodutos acabados e intermédios; 2.4, subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos. A conta 2.5 trata dos produtos ou serviços em cursos. 2.6, matérias-primas auxiliares e materiais. A 2.7 trata dos ativos biológicos. 2.8, regularização dos inventários. A conta 2.9 trata do ajustamento para o valor realizável líquido. Bom, vou começar pela conta 2.1, conta compra. Na conta 2.1, lança-se o custo das aquisições de mercadoria. Não só mercadoria, matérias-primas e bens aprevisionáveis que são destinadas ao consumo ou venda na entidade. Bom, este custo vai incluir despesas adicionais de compra, como é o caso de IVA, transporte para a mercadoria, despesas com importação, entre outros. A conta saldará em todas as circunstâncias por débito das contas de inventários. Nesta conta existem algumas subcontas, que é a conta 2.1.1, conta de mercadoria; 2.1.2, a conta de matérias-primas auxiliares e materiais; a conta 2.1.7, devolução de compras; 2.1.8, descontos e abatimentos em compras. Bom, como é que funciona a movimentação desta conta ou destas contas? A movimentação da conta vai depender da utilização do sistema de inventário permanente ou do sistema de inventário periódico. Quando se trata do sistema de inventário permanente, vai debitar pelo valor das compras e das despesas adicionais de compra, por crédito da conta 1.1 caixa ou 1.2.1 depósito à ordem, cuja conta mãe é a conta bancos. Caso se trate de compras a pronto pagamento, também pode ocorrer se for o pagamento a posterior e não pronto pagamento, podemos usar a conta 4.2.1, que é a conta de fornecedores, conta corrente.
A conta 423, que é uma conta que nós vamos criar de faturas em recepção e conferências, caso as compras sejam efetuadas a crédito. Bom, esta conta credita-se pelas transferências para as respectivas contas de inventários, que é a 211 mercadoria, 212 matérias-primas auxiliares e materiais, 213 a conta de ativos biológicos. Já no sistema de inventário periódico, esta conta vai debitar-se pelo valor das compras e das despesas adicionais de compra, por crédito da conta 11 caixa ou da conta 121 depósitos à ordem, caso se tratem de compras a pronto pagamento, ou da conta 421 fornecedores, conta correntes, caso sejam faturas de recepção e conferência. Neste caso, as compras serão efetuadas a crédito. E vai debitar pelas transferências no final do exercício para as contas 211, que é a conta de mercadoria, conta 212, matérias-primas auxiliares e materiais, e a conta 213, conta de ativos biológicos. A seguir, irei falar sobre a conta 22. A conta 22 é uma conta de mercadoria. Bom, as mercadorias, elas correspondem aos inventários que a empresa adquiriu para revenda. Esses inventários os quais não sofreram qualquer transformação significativa dentro da entidade. Os inventários das empresas comerciais são registradas na conta de mercadorias, enquanto que as empresas industriais, esta conta registrará apenas aqueles bens que completam a oferta da entidade e que são produzidos por terceiros. A conta 22, mercadorias, movimenta-se da seguinte forma. Ela vai debitar no sistema de inventário permanente pelas compras de mercadorias por contrapartida da conta 211. No sistema de inventário intermitente ou periódico, pelo valor das existências finais determinado através de contagens físicas das mercadorias, inventariação, devidamente valorizadas, e por crédito da conta 6112. Vai creditar no sistema de inventário permanente pelo custo das mercadorias vendidas por contrapartida da conta 6112. No sistema de inventário periódico intermitente, pelo valor das existências iniciais por contrapartida da conta 6112. Bom, nesta conta nós podemos criar as subcontas que são adequadas ao negócio da entidade. Foram identificadas duas subcontas específicas, que é a subconta de mercadorias em trânsito e mercadorias em poder de terceiros. A conta mercadorias em trânsito registra as compras de mercadoria que ainda não deram entrada na empresa, mas que, de acordo com as condições de compra, são já de propriedade da empresa. Inclui as despesas de compras já incorridas com essas mercadorias. A conta de mercadoria em poder de terceiros evidencia as mercadorias que se encontram à guarda de terceiros ou que foram enviadas à consignação. Bom, vendas à consignação. A consignação é uma forma
muito vulgar de se realizarem negócios, onde as mercadorias são enviadas para outra entidade, que vamos denominar de consignatário, que tentará proceder com a sua venda. No entanto, as mercadorias permanecem em propriedade da primeira entidade. Caso o consignatário não as consiga vender, as mercadorias são devolvidas para o seu proprietário. Se forem vendidas, o consignatário informa o proprietário das mesmas, o qual vai proceder com a emissão de uma fatura de venda ao consignatário, pelo que o lançamento contabilístico dessa operação será a débito a conta 411, clientes conta corrente, e a crédito a conta 711, que é a conta de vendas. Caso a empresa adote um sistema de inventário permanente, será efetuado o seguinte lançamento nas contas de mercadoria. Primeiro, o reconhecimento de custos de mercadorias vendidas, que será a débito a conta 6112 e a crédito a conta 211, e iremos adaptar ao material em questão. Segundo, pela anulação do movimento original da conta mercadorias em poder de terceiros. Neste caso, nós iremos debitar a conta 211 mercadorias e iremos creditar a conta 211 mercadorias em poder de terceiros. Vou falar agora sobre a conta 23, que é a conta dos produtos acabados e intermédios. Bom, esta conta registra inventários que são produzidos pela empresa e que se encontram prontos para a venda, bem como os inventários que normalmente retornam ao processo produtivo, mas que também podem ser comercializados, tal como se encontram. Podem criar-se subcontas que vão adequar-se ao negócio da entidade, bem como ao tipo de produto. Por exemplo, uma conta para produtos acabados e outra para produtos intermédios. Foi identificada uma subconta específica, que é a conta 231, que é a conta de produtos acabados em poder de terceiros. A conta 231 destina-se a registrar o valor dos produtos acabados, à guarda de terceiros ou que tenham saído de regime de consignação. Vai debitar-se no sistema de inventário permanente pelos materiais consumidos na produção, pela mão de obra direto e encargos gerais de fabricos imputados à produção, até a fase em que se encontra o produto. No sistema de inventário periódico ou intermitente, pelo valor das existências finais, determinado através da contagem física dos produtos acabados e intermediários e mensuração dos custos de produção por crédito da conta 6121, que é a conta de variação de produção. E vai creditar no sistema de inventário permanente pelo custo de produção dos produtos terminados, por contrapartida da conta 23, que é a conta de produtos acabados e intermédios. Já no sistema de inventário intermitente, vai creditar pelo valor das existências iniciais, por contrapartida da conta 6121, que é a conta da variação da produção. Os produtos principais provenientes da atividade produtiva e que são também conhecidas por subprodutos, resíduos e refugos, são os bens que derivam do processo produtivo que não alcançaram a sua qualidade. A movimentação desta conta procede-se
nos mesmos moldes que a conta 2.3, que é a conta dos produtos acabados e intermédios. Logo, irei falar sobre a conta 2.5, que é a conta dos produtos e serviços em cursos. Os serviços e produtos em curso são os inventários que se encontram em processo de fabrico ou prestação de serviço e que se encontram em curso. Esta conta vai debitar no sistema de inventário permanente pelos materiais consumidos na produção, pela mão de obra direto e encargos gerais de fabrico imputados à produção até a fase em que encontra o produto. No sistema de inventário intermitente ou periódico, vai debitar-se pelo valor das existências finais, determinado através da contagem física dos produtos acabados e intermédios, e também pela mensuração dos custos de produção, por crédito da conta 6.1.2.3, que é a conta de variação de produção. Esta conta vai creditar no sistema de inventário permanente pelos custos de produção dos produtos terminados, por contrapartida da conta 2.3, que é a conta dos produtos acabados e intermédios. No sistema de inventário intermitente ou periódico, vai creditar-se pelo valor das existências iniciais, por contrapartida da conta 6.1.2.3, que é a conta de variação de produção. Bom, vou passar para a conta 2.6. A conta 2.6 é a conta de matérias-primas auxiliares e materiais. Matérias-primas são os principais inventários ou objetos de transformação no processo industrial, como, por exemplo, o algodão numa fiação, o tecido numa empresa têxtil, o couro na indústria de calçados, entre outros. Bom, materiais auxiliares são os inventários necessários para a produção, mas que não têm um peso relevante no processo do fabrico, como, por exemplo, botões da indústria de vestuário, entre outros. Bom, a conta 2.6 possui algumas subcontas. 2.6.1, matérias-primas. 2.6.2, materiais auxiliares. 2.6.3, materiais. 2.6.3.1, combustíveis e lubrificantes. 2.6.3.2, embalagens comerciais. 2.6.3.3, peças sobressalentes, e a 2.6.3.9, que é a conta de matérias diversos. Tem também a conta 2.6.4, que é a conta de matérias-primas auxiliares e materiais em trânsito. Bom, esta conta movimenta-se da seguinte forma. No sistema de inventário permanente, ela debita pelas compras e por contrapartida da conta 2.1.2. Já no sistema de inventário intermitente, vai debitar pelo valor das existências finais, que é determinado através da contagem física das mercadorias devidamente valorizada, por crédito da conta 6.1.1.6. E ela vai creditar no sistema de inventário permanente pelo custo das mercadorias vendidas, por contrapartida da conta 6.1.1.6. No sistema de inventário intermitente ou periódico, pelo valor das existências iniciais, por contrapartida da conta 6.1.1.6. Vou falar agora da conta 2.7. A conta 2.7 é uma conta de ativos biológicos. Os ativos biológicos, eles correspondem a animais ou plantas vivos que se enquadrem na atividade agrícola. Para esta conta existem as seguintes subcontas:
271 de produção, 2711 animais, 2712 plantas, 2722 consumíveis, 2721 animais, 2722 plantas. Bom, como é que se movimentam estas contas? Na análise da movimentação da conta 27, iremos tratar da forma distinta a movimentação dos ativos biológicos consumíveis e dos ativos biológicos de produção. Os ativos biológicos consumíveis, eles vão debitar-se no sistema de inventário permanente pelas compras dos ativos biológicos, por contrapartida da conta 213, pelos ganhos por aumento do justo valor, por contrapartida da conta 7649. No sistema de inventário intermitente ou periódico, pelo valor das existências finais, determinado através da contagem física dos ativos biológicos devidamente valorizada, por crédito da conta 6117. E vai creditar no sistema de inventário permanente pelos custos dos ativos biológicos vendidos ou consumidos, por contrapartida da conta 6117. Também pelas perdas por redução do justo valor, por contrapartida da conta 6849. Bom, no sistema de inventário intermitente, é pelo valor das existências iniciais, por contrapartida da conta 6117. Já no caso dos ativos biológicos de produção, a conta debita-se no sistema de inventário permanente pelas compras de ativos biológicos, por contrapartida da conta 213, pelos ganhos por aumento do justo valor, por contrapartida da conta 7649. No sistema de inventário intermitente ou periódico, será pelo valor das existências finais, que será determinado através da contagem física dos ativos biológicos devidamente valorizadas, por crédito da conta 6124, que é a conta da variação da produção. Vamos creditar no sistema de inventário permanente pelo custo dos ativos biológicos vendidos ou consumidos, por contrapartida da conta 6117, pelas perdas por redução do justo valor, por contrapartida da conta 6849. Já no sistema de inventário intermitente ou periódico, será pelo valor das existências iniciais, por contrapartida da conta 6124, que é a conta da variação de produção. Conta 28. A conta 28 é a conta da regularização dos inventários. Esta conta possui algumas subcontas, nomeadamente 282 mercadorias, 283 subprodutos acabados e intermédios, 284 subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos, 285 produtos ou serviços em curso, 286 matérias-primas auxiliares e materiais, 287 ativos biológicos. Bom, a conta 28 destina-se a registrar as quebras, sobras, saídas e entradas por ofertas, bem como quaisquer outras criações na conta de inventários não derivadas de compra, vendas ou consumo. Bom, não pode ser utilizada para o registro de variações em relação a custos padrões. Debita-se pelas sobras em inventários e credita pela conta 7642. Vai creditar pelas ofertas de inventários a clientes e por débito da conta 6893. Pelas quebras em inventários e ativos biológicos,
débito da conta 6842. Bom, a conta 28 é saldada e isso é feito no final do exercício. Da conta 282, mercadoria, para a conta 22, da conta 283, produtos acabados e intermédios, para a conta 6121, da conta 284, subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos, para a conta 6122, da conta 285, produtos e serviços em cursos, para a conta 6123, da conta 286, matérias-primas auxiliares e materiais, para a conta 212, da conta 287, conta de ativos biológicos, para a conta 6124. Bom, vou falar agora da conta 29. A conta 29 é a conta de ajustamentos para o valor realizável líquido. Esta conta tem por objetivo atender aos critérios de mensuração dos inventários e, em algumas circunstâncias, os ativos biológicos, os quais devem ser revalorizados por menor entre o seu custo de aquisição e o valor realizável líquido. Bom, trata-se de uma conta de natureza credora e deve ser creditada pelo seu reconhecimento das reduções de inventários e ativos biológicos para o seu valor realizável líquido, por contrapartida da conta 641, sendo debitada pela reversão dos ajustamentos para o seu valor realizável líquido, por contrapartida da conta 7411. Ou também pela realização de perda, provenda ou abate dos inventários e ativos biológicos por contrapartida da respectiva conta de inventários e ativos biológicos. Vou falar agora da classe 3, que é a classe de investimentos de capital. Esta classe apresenta as seguintes contas: 3.1 investimentos financeiros, 3.2 investimentos ativos tangíveis, 3.3 ativos intangíveis, 3.4 investimentos em curso, 3.5 ativos não correntes detidos para venda, 3.6 ativos tangíveis de investimento, 3.8 amortização acumulada e a conta 3.9 imparidade acumulada de investimento de capital. Bom, na conta 3.1 investimento financeiro, os investimentos financeiros que representem participações de capital, elas são mensuradas de acordo com os métodos indicados em uma norma de contabilidade de relato financeiro 20 de investimentos em subsidiárias, que é associadas e empreendimentos conjuntos, e a norma contabilidade de relato financeiro 25, que trata sobre investimentos financeiros. Bom, a classificação dos investimentos financeiros não representam participações de capital é muito mais importante, dado o diferente tratamento, quer em contas individuais, quer em contas consolidadas. A conta 3.1, investimentos financeiros, possui as seguintes subcontas: 3.1 investimentos em subsidiárias, 3.1.2 investimentos em associadas, 3.1.3 investimentos em entidades conjuntamente controladas, 3.1.4 outros investimentos financeiros, 3.1.5 investimentos detidos para a maturidade ou até a maturidade, 3.1.6 outros investimentos disponíveis para venda. Bom, os investimentos financeiros debitam-se pelas aquisições efetuadas, incluindo-se as despesas de compra por crédito da conta 121, débitos à ordem, e ou a conta 4611, fornecedores de investimentos de capital, conta corrente. Também pela subscrição de ações de cotas, obrigações ou outros títulos por crédito da conta 469, credores diversos, e pelos empréstimos de financiamento por crédito da conta 121, depósito à ordem.
vai creditar pelas vendas de investimento financeiro por débito da conta 121, depósito à ordem, ou pela conta 459, devedores diversos. Também pelo recebimento dos empréstimos de financiamento concedidos por débito da conta 121. A conta 311, investimentos em subsidiárias, segundo a NCRF20, investimentos em subsidiárias. Os investimentos subsidiários associados e empreendimentos conjuntos. Uma subsidiária é uma entidade, de acordo com a norma 20, controlo é o poder de gerir as políticas financeiras e operacionais de uma entidade de forma a obter benefícios das suas atividades. Este controle exclusivo é normalmente determinado pela maioria dos direitos do voto. No entanto, poderão existir situações em que a maioria dos direitos do voto não garante o controle. Por exemplo, se existir um acordo entre os sócios que requeira a aprovação das decisões estratégicas por 60% do. Daqui passo a falar sobre a norma 4, que é a norma das contas a receber, contas a pagar, acréscimos e deferimentos. Esta classe apresenta as seguintes contas: 4.1 clientes, 4.2 fornecedores, 4.3 empréstimos obtidos, 4.4 Estado, 4.5 outros devedores, 4.6 outros credores, 4.7 perdas por invalidade acumuladas de contas a receber, 4.8 provisões e, por fim, a 4.9 acréscimos e deferimentos. Bom, a conta 4.1 apresenta algumas subcontas, nomeadamente 4.1.1, clientes conta corrente, 4.1.2, clientes títulos a receber. Temos também a 4.1.8, clientes de cobrança duvidosa, 4.1.9, adiantamentos de clientes. A conta 4.1.1, clientes contas a receber, representa as dívidas de clientes que não estão tituladas por letras ou por outros títulos a receber. Debita-se pela venda e prestações de serviços a crédito, por contrapartida da 7.1 vendas, ou 7.2 prestações de serviços, dependendo da situação em que tiver incorrido essa despesa. Bom, credita-se pelo recebimento dos clientes por débito da conta 1.1 caixa ou 1.2.1 depósito à ordem. Pode ser pela emissão de letras ou outros títulos a receber, por débito da conta 4.1.2, que é a conta clientes, títulos a receber. Também por devoluções de vendas, por contrapartida da conta 7.1.6, e pelos descontos comerciais e abatimento sobre as vendas de serviços prestados, por contrapartida da conta 7.1.7. Bom, por papel de compartição em publicidade e outros gastos de natureza similar acordados com os clientes, por contrapartida da conta 632, entre outros vários. Ainda na classe 4, falarei dos acréscimos e deferimentos, que esta rubrica surgiu como consequência do princípio de especialização dos exercícios, que é um dos princípios que mencionei no início da minha apresentação, e pelo qual os rendimentos e os gastos devem ser reconhecidos no período em que são gerados ou incorridos. Bom, vou apresentar aqui duas situações. A primeira situação, nós temos que reconhecer um rendimento ou um gasto no
entanto, ainda não existe documentação vinculativa nem através de um pagamento ou recebimento, nem através de fatura. Neste caso, nós utilizamos as contas de acréscimos, que é a conta de gastos e de rendimentos. Na segunda situação, existe documentação vinculativa, o pagamento ou recebimento, mas o rendimento ou o gasto é de períodos futuros. Neste caso, temos de diferir o rendimento ou gasto para o reconhecimento como rendimento ou gasto em períodos futuros. Bom, nesta conta, as contas existentes são a 491, acréscimos de gasto, 492, rendimentos diferidos, 493, acréscimos de rendimentos, 494, gastos diferidos. Bom, na conta 491, acréscimos de gastos, a conta é registrada a contrapartida dos gastos que devem ser reconhecidos no próprio período, ainda que não tenham documentação vinculativa, cuja despesa só venha a ocorrer em período ou em períodos posteriores. Ainda na conta 491, dizer que a conta é uma conta de natureza credora, uma vez que, em substância, representa uma conta a pagar a terceiros que ainda não é devida pelo pagamento por não se encontrar faturada. Esta conta é acreditada pelo reconhecimento dos gastos por contrapartida das contas apropriadas da classe 6, que é a classe dos gastos e perdas, e sendo debitada pela seguinte contrapartida das contas 11 caixa ou a conta 121 depósitos à ordem, caso se trate de valores pagos de imediato ou das contas 421, que é a conta de fornecedores, conta corrente, ou 45 outros devedores, caso se trate de valores faturados pelos credores. Bom, vou falar aqui de mais uma das contas, não irei me estender muito para encerrar a apresentação, da conta 4912, que é a conta das remunerações a pagar. Bom, o movimento desta conta insere-se num esquema normalizado, que tem aqui duas fases, nomeadamente, primeira fase, pelo processamento dos ordenados, salários e outras remunerações dentro do mês a que respeitam, débito das respectivas subcontas, neste caso da 62, que é a conta de gastos com pessoal, por crédito da conta 4912, que é a conta de remuneração a pagar pelos valores liquidados após o processamento e normalmente das contas 44, que é a conta de Estado, nas respectivas subcontas. Bom, a segunda fase é pelo processamento dos encargos sobre as remunerações, que deve ser dentro do mês a que respeitam, o débito da respectiva rúbrica em 623, que é a conta dos gastos com pessoal, encargos sobre remunerações e por crédito das subcontas 44 Estado. Tem uma terceira fase, que é a fase pelos pagamentos ao pessoal e às outras entidades. Debitam-se as contas 4912 e a conta de Estado, conta 44, por contrapartida das contas da classe 1. Bom, a conta 492, rendimentos diferidos, refere-se aos montantes recebidos e ou faturados que correspondem a rendimento de períodos futuros. Bom, esta conta é de natureza credora, é creditada pelo valor dos rendimentos recebidos e faturados por contrapartida das contas 11 ou conta 12 dos meios financeiros. Caso se tratem de valores recebidos ou na conta 411, clientes conta corrente, caso os valores
sejam faturados. Bom, esta conta é debitada por reconhecimento de rendimento por contrapartida da correspondente conta de rendimento, que são as contas da classe 7. Passamos para a classe 5. Bom, a classe 5 é a classe do capital próprio. Esta classe evidencia o capital próprio da entidade, da empresa, mas sem o resultado do período e apresenta as seguintes subcontas. 5.1 capital, 5.2 ações ou cotas próprias, 5.3 prestações suplementares, 5.4 prêmios de emissão de ações ou cotas, 5.5 reservas, 5.6 excedentes de revalorização de ativos tangíveis e intangíveis, 5.8 outras variações no capital próprio e a 5.9 resultados transitados. Bom, recomenda-se a criação de uma conta específica que é destinada a reconhecer os ajustamentos em investimentos financeiros, em particular aqueles que decorrem da aplicação do método da equivalência patrimonial. Bom, pela subscrição do capital inicial, a conta 5.1 debita-se pela conta 4.5.2, subscrições de capital. Pelos aumentos de capital, por contrapartida, dependerá da forma de realização do aumento. Se for por incorporação de reservas e resultados, estas contas serão reduzidas e se for por entradas de acionistas ou sócios, a contrapartida será a conta indicada acima, e neste caso a 4.5.2. Bom, a conta 5.1 capital é debitada pelas reduções de capital e pela extinção da entidade. De acordo com o modelo do balanço, o capital próprio ele inclui o capital social e neste caso é recomendável fazer essa alteração desta forma de apresentação, passando-se a exigir a apresentação do capital social realizado. Esta seria uma alteração muito positiva, uma vez que a apresentação do capital próprio, do valor do capital subscrito e a apresentação do ativo pode originar uma diferente leitura dos utentes das contas quanto ao capital próprio, efetivamente realizando a capacidade da entidade resolver os seus compromissos. Bom, na conta 5.2, ações ou cotas próprias, desde que cumpridas as formalidades legais, as entidades podem adquirir ações ou cotas próprias. Bom, a aquisição de ações ou cotas próprias representa, em substância, uma redução do capital da sociedade, pois o valor sai para poder adquirir este bem. Assim, as ações ou cotas próprias existentes no balanço ou na data do balanço devem ser apresentadas no balanço como uma redução do capital. Bom, como se movimenta esta conta? Pela compra, a conta debita-se pela conta 5.2.1, valor nominal pelo valor nominal das ações ou cotas próprias adquiridas, e credita-se pelo valor da compra a conta 1.2.1, depósito já à ordem, caso seja pago por banco. Ou também a conta 4.6.9, credores diversos, caso aconteça em dívida. A diferença entre o valor da compra e o valor nominal é debitada ou creditada na conta 5.2.2, que é a conta de descontos e prêmios. Bom, quando se compra por valor superior ao valor nominal, nós estamos a comprar com prêmio.
sendo a compra considerada com desconto quando o valor da compra é inferior ao valor nominal. Assim, na compra com prêmio, a conta 522 é debitada, enquanto na compra com desconto, a conta 52 é creditada. Bom, pela venda, credita-se a conta 521, valor nominal do valor nominal das ações ou cotas próprias vendidas, e debita-se pela conta 121 ou pela conta 459, devedores diversos. A diferença entre o preço de venda e o preço nominal das ações ou cotas próprias vendidas é debitada ou creditada, conforme essa diferença seja positiva ou negativa, e será na conta 522, a conta de descontos e prêmios. Bom, a conta 522 apresentará um saldo credor e que corresponde à diferença entre o preço de compra e o preço de venda. Este saldo terá que ser transferido para a conta 58, que é a conta de outras variações de capital próprio, para que o saldo da conta 522 reflita apenas nos descontos e prêmios das ações ou cotas em carteira. Assim, o lançamento será a débito 522 e a crédito a 58. Passo 6. Esta conta é a conta dos gastos e perdas e inclui os gastos e perdas da entidade. Bom, tem as seguintes contas: 6.1, custos de inventários; 6.2, gastos com pessoal; 6.3, fornecimentos e serviços de terceiros; 6.4, perdas por imparidade de período; 6.5, amortizações do período; 6.6, provisões do período; 6.7, perdas por redução do justo valor; 6.8, outros gastos e perdas operacionais; e, por fim, a 6.9, gastos e perdas financeiras. Bom, esta conta possui as seguintes subcontas: a 6.1, custos dos inventários vendidos ou consumidos, e a 6.1.2, variação de produção. Quando se utiliza o sistema de inventário permanente, as existências ficam permanentemente. O valor das movimentações naquele momento, ou seja, cada compra, custo das vendas, produção do período ou qualquer outra movimentação de inventários é registrada imediatamente nos inventários. Esse registro pode ser efetuado por cada operação ou por totais periódicos. Por exemplo, podemos fazer o registro diário ou podemos fazer o registro de semana por semana, semanalmente neste caso. Bom, as entidades que adotam o sistema de inventário intermitente ou periódico, a conta 2.1.1 é apenas movimentada no final do exercício e as compras efetuadas durante o ano são levadas às contas 2.1 de compras e os inventários permanecem inalterados durante o ano. Uma vez que se desconhece, neste caso, o seu valor. Bom, no final do ano, efetua-se a contagem física dos inventários finais, a qual é valorizada, determinando-se assim o valor dos inventários finais. No final do ano, transferem-se as compras do período para a conta 6.1, bem como os valores das existências iniciais, que serão a débito e finais a crédito. Assim, o custo das mercadorias vendidas e materiais consumidos são dados pela fórmula seguinte: o inventário inicial mais as compras menos inventário final.
Na conta 612, que é a variação da produção, a conta destina-se a evidenciar a variação entre o saldo inicial e o saldo final dos inventários relacionados com a produção da entidade. Por tal motivo, o seu saldo pode ser credor quando existe um aumento dos inventários relacionados com a produção ou devedor quando existe uma diminuição destes inventários. Possui as seguintes subcontas: 6121, produtos acabados intermédios; 6122, subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos; 6123, produtos e trabalhos em curso. Bom, como é que essa conta movimenta-se? Debita-se pelas existências iniciais da conta 23 e que é a conta dos produtos acabados e intermédios, 24, subprodutos, desperdícios, resíduos, refugos, e a 25, produtos e serviços em cursos. Debita-se também pelas reclassificações e regularizações a débito da 28 e também pela regularização dos inventários. Credita pelas existências finais da conta 23, produtos acabados e intermédios; 24, subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos; e a 25, produtos e serviços em cursos. Credita-se pelas reclassificações e regularizações a crédito da conta 28, reclassificações e regularizações de inventários e ativos biológicos. Bom, vou falar da conta 6.2 para finalizar esta classe. Na conta 6.2, que é a conta dos gastos com pessoal, a conta registra as remunerações com o pessoal e os órgãos sociais, bem como os encargos das entidades, e estas remunerações pelo que possui algumas subcontas. Bom, nesta conta incluem-se, neste caso a conta 6.1, incluem-se remunerações dos órgãos sociais da entidade, neste caso a mesa da Assembleia, o Conselho de Administração, o Conselho Fiscal ou Fiscal Único, o Conselho Geral e a Direção. Pode ser subdividida por órgão social e, dentro deste, por tipo de remuneração. Classe 7. A classe 7 é a conta dos rendimentos e ganhos. Esta classe evidencia os rendimentos do período. Os rendimentos integram réditos e ganhos. Bom, o rédito corresponde aos rendimentos obtidos em consequência da atividade da entidade, vendas, prestação de serviços, entre outros. Bom, os ganhos respeitam a rendimentos obtidos que não constituam a atividade da empresa, como, por exemplo, donativos, subsídios recebidos, venda de ativos fixos tangíveis. A questão central da contabilização dos rendimentos consiste em determinar o rendimento do reconhecimento do rédito. Outra importante questão consiste em determinar o valor do rédito a ser reconhecido. Esta questão nós podemos ver no capítulo 18, que trata sobre o rédito. Esta classe apresenta as seguintes subcontas: a 7.1, a 7.2. Bom, a 7.1 é a conta de vendas, a 7.2 prestação de serviços, 7.3 é a conta de investimentos realizados pela própria empresa, 7.4 reversões do período,
7.5 rendimentos suplementares e a 7.6 outros rendimentos e ganhos operacionais. Bom, vou falar sobre a conta 7.1 para fechar este capítulo. A conta 7.1 deve ser movimentada pelo valor da fatura, uma vez que é uma conta de vendas, deduzido do IVA e dos outros impostos incidentes sobre as vendas e sem descontos comerciais. Bom, esta conta possui algumas subcontas, a 7.1 mercadoria, 7.1.2 produtos acabados e intermediários, 7.1.3 subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos, 7.1.4 ativos biológicos, 7.1.5 IVA das vendas com imposto incluído, 7.1.6 devolução de vendas, 7.1.7 descontos e abatimentos. Bom, as contas 7.1.1 a 7.1.4 são de natureza credora, enquanto que as contas 7.1.5 a 7.1.7 são de natureza devedora. Assim, as vendas líquidas são dadas pelos saldos líquidos da conta 7.1. A conta 7.1.1, conta de mercadoria, são registradas as vendas de mercadorias. As mercadorias correspondem aos bens adquiridos pela entidade com destino à venda, desde que não sejam objeto de trabalho posterior de natureza industrial. Na elaboração de contas consolidadas, há uma necessidade de se proceder à transferência destas contas para as contas de vendas e produtos acabados e intermédios. Sempre que uma subsidiária comercializar bens fabricados por uma outra empresa do grupo. Bom, ainda na conta 7.1, a 7.1.2, que é a conta dos produtos acabados e intermédios, são registradas as vendas de produtos acabados e intermédios. Os produtos acabados e intermédios correspondem a bens provenientes da atividade produtiva da entidade, assim como os que, embora normalmente reentrem no processo produtivo, possam ser objeto de venda. Bom, para finalizar, irei falar da subconta, neste caso 7.1.3, que é a conta dos subprodutos, desperdícios e resíduos, refugos. Nesta conta serão registradas as vendas de bens de natureza secundária provenientes das atividades produtivas, sendo os subprodutos obtidos simultaneamente com os produtos principais. Por fim, temos a classe 8, que é a classe dos resultados. Esta classe evidencia os resultados do período e a eventual distribuição antecipada desses resultados. Na classe 8, devemos encontrar as seguintes contas: 8.1 resultados operacionais, 8.2 resultados financeiros, 8.3 resultados correntes, 8.5 imposto sobre o rendimento, 8.8 resultado líquido do período e a 8.9 dividendos antecipados. Bom, a conta 8.1, a conta dos resultados operacionais. As contas 6.1 a 6.8 e a conta 7.1 a 7.6 são saldadas no final de cada exercício por transferência para esta conta. Assim, esta conta é debitada no final do exercício pelo saldo das contas 6.1 e 6.8, sendo creditada pelos saldos das contas 7.1 a 7.6 neste caso. Bom, quando o saldo desta conta é credor, significa que os rendimentos operacionais excederam os gastos operacionais. Se o saldo for devedor, isso significa que os gastos operacionais excederam os rendimentos operacionais, ou seja, temos mais gastos que rendimentos.
Na conta 8.2, resultados financeiros, no final do ano, os saldos das contas 6.9, que é a conta dos gastos e perdas financeiras, e a 7.8, rendimentos e ganhos financeiros, são transferidos para esta conta, neste caso a 8.2. Quando o saldo desta conta é credor, significa que, em termos líquidos, a entidade apurou rendimentos e ganhos financeiros. E se for o saldo devedor, significa que a entidade tem gastos financeiros líquidos. A conta 8.3, resultados correntes. No final do ano, os saldos das contas 8.1 e 8.2 são transferidos para esta conta. Assim, o resultado corrente é positivo, ou seja, tem lucro, quando esta conta tem um saldo credor. Quando o saldo desta conta é devedor, isso significa que os resultados correntes são negativos, ou seja, a empresa teve prejuízo. Na conta 8.5, impostos sobre o rendimento, a conta é subdividida em duas subcontas, nomeadamente 8.5.1, impostos correntes, 8.5.2, impostos diferidos. Na 8.5.1, impostos correntes, esta conta é debitada pelo valor do imposto a pagar, por contrapartida da conta 4.4.1, Estado, estimativa de imposto sobre o rendimento. Na conta 8.5.2, impostos diferidos, esta conta é debitada pelo reconhecimento de imposto diferido passivos e pela redução dos impostos diferidos ativos. A conta é creditada pelos reconhecimentos de impostos diferidos e ativos e pela redução dos impostos diferidos passivos. Bom, o saldo final desta conta corresponderá à variação no período do saldo das contas ativos por impostos diferidos e passivos por impostos indeferidos. A conta 8.8, que é a conta do resultado líquido do período, no final do ano, os saldos das contas 8.3 e 8.5, imposto sobre o rendimento, são transferidos para esta conta. O saldo desta conta representa o resultado líquido do período correspondente, ou corrente, quer dizer. Caso o saldo seja devedor, significa que a empresa apurou prejuízo. Se o saldo for credor, a empresa apurou lucro no período. A conta 8.9, que é a última subconta, que é a conta de dividendos antecipados, quando cumpridas as disposições legais e estatutárias aplicáveis, seja deliberada a distribuição antecipada de dividendos, ou seja, a distribuição de dividendos por conta de lucro do exercício corrente. O lançamento contabilístico a efetuar é a débito a conta 8.9, dividendos antecipados, e a crédito a 4.5.4.2, devedores, adiantamento por conta de lucros. Pelo pagamento dos dividendos, o lançamento contabilístico é o seguinte: débito a 4.5.4.2, adiantamentos por conta de lucros, e a crédito a 1.2.1, depósitos à ordem. Na abertura da contabilidade, no início do exercício seguinte, os saldos da conta 8.9 devem ser transferidos para a conta 5.9, que é a conta dos resultados transitáveis. O saldo da conta 8.9, dividendos antecipados, deve ser apresentado no balanço, na rubrica do capital próprio, imediatamente após o resultado líquido do período. Bom, em suma, as contas a partir da classe 1 à classe 8 subdividem-se em ativos, contas do ativo, passivo
capital próprio, gastos e rendimentos. As contas do ativo de gastos comportam-se da seguinte forma: debitam pelos aumentos e creditam pela diminuição. Já as contas do passivo, as contas do capital próprio e as contas de rendimento, elas creditam pelos aumentos e debitam pelas diminuições. Com isso, dou por encerrada a minha apresentação e até a próxima. Espero que essa informação tenha sido útil. Obrigada.